Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma artista mexicana que, apesar de alguns momentos difíceis, deu novos sabores à sua trajetória. Vamos celebrar uma das mulheres mais inspiradoras, a nossa poetisa dos traços e cores. Você sabe de quem estou falando? Sou eu! Frida Kahlo. Frida iniciou seus estudos no campo das artes na Escola Preparatória do Distrito Federal do México durante os anos de 1922 a 1925. Por lá, teve aulas de desenho e modelagem. Durante o período de recuperação de um acidente, Frida pintou usando o cavalete adaptado de seu pai. Foram cerca de 143 obras, entre elas pinturas, desenhos e esboços. 55 foram autorretratos. Entre os seus amigos estavam André Breton, Leon Trotsky, Pablo Neruda e Pablo Picasso. A Casa Azul fica no bairro de Coyoacán, no México, e é o local onde Frida nasceu e viveu a maior parte de sua vida. Hoje, a casa se tornou um museu, onde estão preservadas memórias e recordações da artista. Um ponto alto sobre a personalidade de Frida são suas vestimentas, onde a artista exalta a cultura mexicana, com suas cores e trajes típicos, além de sua marca registrada, a coroa de flores. Agora que você já conheceu um pouquinho mais sobre essa artista, vamos para a aula! Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a arte do azulejo português. A produção de azulejos é destaque na arte portuguesa e existe há mais de 5 séculos. As igrejas e os palácios portugueses, entre o século XVI e XVII, apresentavam revestimentos cerâmicos monumentais e decorativos. O azulejo nessa época era usado exclusivamente pela nobreza e pelo clero, e os temas das pinturas dos azulejos eram inspirados em gravuras de ornamentos europeus e em tecidos vindos da Índia. As cores azul e branca utilizadas nessa pintura resultam da influência das porcelanas chinesas, que possuíam essas cores em suas gravuras. Os painéis de azulejos, representando cenas, também foram muito usados na época. Depois de 1640, quando Portugal retomou sua autonomia, após 60 anos do domínio espanhol, as paredes dos palácios começaram a ser revestidas com painéis de azulejo com tema de cena da vida cotidiana, batalhas ou caçadas. Essas pinturas eram cópias de gravuras vindas da França, que era o país que ditava a moda na época. Vamos falar de azulejos decorativos hoje? A escadaria Selarón é um dos pontos turísticos mais visitados no Rio de Janeiro. Ela é toda revestida de azulejo. Jorge Selarón é o artista responsável por esta obra. Quando ele chegou ao Brasil, ele morava no topo dessa escadaria e viu que ela se encontrava em péssimas condições. Começou revestindo alguns degraus que ficavam próximo à sua residência. Algumas pessoas ficaram admiradas com seu trabalho e começaram a presenteá-lo com azulejos de várias partes do mundo. Hoje, a escadaria tem mais de 2.000 azulejos, de aproximadamente 60 países, além de azulejos pintados pelo próprio artista. Os lados da escadaria também são revestidos com azulejo vermelho, a cor preferida de Selarón e uma das cores da bandeira do Chile, seu país de origem. Para a atividade de hoje, nós vamos fazer o nosso próprio azulejo. Vamos lá? Você vai precisar de uma folha de sulfite, régua, lápis e borracha para a primeira etapa, ok? Você deve dividir essa folha em 4 partes. Vamos lá? Você deve fazer uma margem em cada extremidade do papel. Essa margem deve ter 6 centímetros.
E este quadrado você deve dividir em 4 partes. Para facilitar, você pode dobrar a folha. Agora, marque onde você dobrou. Agora, esses quadrados vão ser o seu azulejo. Você deve fazer uma pintura de alguma paisagem ou cenas do seu cotidiano, ok? Agora, nós vamos utilizar uma técnica um pouco diferente. E você vai precisar usar canetinha. Nesse desenho, você só vai utilizar cores de tons azuis. Agora, nós vamos utilizar canetinha, um pincel. Se você não tiver o pincel, você pode usar cotonete. E um copo com um pouco de água. Vamos precisar também de uma embalagem plástica. Qualquer embalagem de qualquer objeto que você tiver em casa, ok? Para essa técnica, você deve rabiscar sobre o plástico desta maneira. Nós vamos utilizar a tinta da canetinha que está sobre o plástico. Você se lembra que acabamos de ver que os azulejos portugueses utilizavam apenas tons de azul? Então, você deve usar somente canetinha azul. Se você tiver somente um tom de azul, você vai usar um tom só, tá bom? Eu vou ensinar uma maneira, uma dica, para você conseguir tons diferentes com a mesma cor. Depois que você riscou com a canetinha sobre o plástico, a tinta da canetinha está aqui. Agora você vai pegar o seu pincel, vai molhar na água, tire um pouco do excesso e você vai pegar a tinta que está sobre o plástico. Veja que ela fica bem aguada, parecendo uma aquarela. E você deve desenhar utilizando essa tinta. Veja como fica. Se você quiser um tom mais escuro, depois que você utilizou no papel, você vai vir no plástico, pegue mais um pouquinho de tinta e você pode deixar esse tom mais escuro. Veja como fica. Ele fica bem forte. Se você quiser clarear, você pega mais água. Quanto mais água você colocar, mais você vai diluir a tinta e ela vai ficando cada vez mais clara. Agora, use a sua imaginação. Você deverá fazer o desenho em todos os azulejos, ok? Se acontecer da sua tinta acabar no plástico, você pode pintar novamente .
Assim que você terminar o seu desenho do azulejo, coloque seu nome, a sua sala e a data. E mande uma foto para mim, ok? Tchau!